Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Caminho Desvelado. Eu sou o Rodrigo Bastos. E eu sou o Paulo Vasco. E hoje nós temos aqui o tema de hoje, né? Chamado Neuroplasticidade, Arquétipos e o Despertar da Consciência. Hoje nós vamos receber aqui a psicóloga integrativa, palestrante, criadora do Círculo de Poder Feminino. Integra psicologia, símbolos e saberes ancestrais em uma abordagem dedicada ao fortalecimento da autoestima, da consciência e da expressão do feminino. Então, bem-vinda, Kelly Jabbour. Muito bem-vinda. Que prazer estar aqui com vocês. Bem-vinda. Obrigada. Para começar, Kelly, eu tenho certeza que muitos estão em casa, na verdade, gostariam de entender o que é neuroplasticidade. Já é um bom começo, né? Porque eu fico achando assim que de repente é básico esse termo, mas vamos esclarecer porque faz parte do meu universo, mas ainda pode ser algo novo, né, para as pessoas. Então, assim, a neuroplasticidade é justamente essa capacidade do nosso cérebro de fazer novas conexões. Então, não é algo rígido, não é algo que assim, você nasceu com isso dessa forma e é assim. Não, é muito bom isso, né? A resiliência também, né? É outro termo que é tomado da física, Certo? que fala da capacidade de um objeto se transformar e voltar a seu estado original, né? Mas tem essa flexibilidade. Então, esses termos trazem essa possibilidade da gente fazer mudanças no fim das contas, ter novos aprendizados, termos novos comportamentos, termos novos sentimentos, novas visões de mundo, nossas visões sobre nós mesmos, visões sobre tudo. A gente pode mudar isso ao longo da vida. Perfeito. E isso pode ser intencional, né? Isso Sim, pode sim. acontecer, às vezes, através de experiências, mas a gente pode falar assim, não estou gostando disso, tem essa dificuldade, que bom, posso mudar isso, vou focar em mudar isso, vou me trabalhar para mudar isso, para reprogramar isso na minha mente. É isso, né? Nada é estável, né? É verdade. Ninguém é alguma coisa. Nós estamos alguma coisa e podemos transformá-lo. Nada é a qualquer fixo, momento. nada é rígido. Olha que liberdade, isso é Isso aí, maravilhoso, né? maravilhoso. Aí não tá gostando, você pode se reinventar. Vamos editar ali essa parte ali do filme, né? Nós somos os diretores, os protagonistas da nossa vida, da nossa história. Vai contra os paradigmas, né? Que, na verdade, engessam as pessoas. Exatamente. Querem rotular as pessoas, né? Sim. Controlar, prever as pessoas. Isso é falta de confiança, né, na vida. Sim. Não só isso, como também a falta de amor próprio, né? Acaba sendo uma falta de amor próprio. Uhum. E às vezes uma necessidade de controlar, Sim. né? Sim. Uma maneira de impor coisas, né? Para as pessoas serem mais controláveis também, né? Ainda tem esse detalhe. Sim. Você trabalha, então, unindo, né, a psicologia, a neuroplasticidade, símbolos e consciência, pode-se dizer, né? Como essas áreas se complementam na transformação de uma pessoa? O que você acha? Então, é complexo, né? Mas assim, Sim. símbolos, eu coloquei símbolos porque expressa essas vários trabalhos que eu faço, né? Então, no meu trabalho, por exemplo, eu tenho um trabalho com o feminino, né? Que você citou ali, que eu criei o Círculo de Poder Feminino, que é um trabalho onde eu exploro os arquétipos femininos, então os aspectos, né, deusas que vêm representar aspectos da personalidade feminina. Então, por exemplo, só para já citar, para não ficar muito teórico, né? Por exemplo, a Afrodite, o lado amante da mulher, o lado da beleza, do amor, como ela está se cuidando, né, na sua individualidade. Hera é o lado dela como esposa, o lado dela como administradora da sua vida, como ela está gerindo as suas questões. Então tem esse lado ali, né, que é também representativo de uma força, de um poder feminino. Deméter é o lado mãe, o lado que nutre, que acolhe, ligado ao lar, à família. E por aí vai, né? São 7 deusas principais. Depois, se for o caso, eu cito um pouquinho mais. Mas, enfim, cada símbolo desse Pode citar, representa uma fica à vontade. face. Representa uma face do feminino, né? Então, como eu estava falando, Atena é o lado mais instintivo, é o lado da mulher selvagem, é o lado ligado ao corpo, né? Já falei de Afrodite, Deméter, Hera,
A Ártemis é essa, Atena é o lado intelectual da mulher, e se ela não trabalha, né, pode ser o lado, o que ela opina sobre as coisas, então, mas também é um lado profissional. E Estia, que é o lado da mulher quando ela se centra, quando ela se acolhe, quando ela cultiva o seu altar interior. Então, aquela serenidade, aquela calma, que é importante a gente encontrar também aquele lado mais sereno da mulher, do feminino. Então, assim, e tem os seus representantes masculinos também, né? Mas, no meu caso, eu trabalho esses arquétipos aí femininos, entre outros, né? Mas essas 7 deusas principais fazem parte do que se chama psicologia arquetípica feminina, né? Que é uma base muito grande de fortalecimento para a mulher, porque quando a gente integra esses aspectos, a gente tem uma força ali muito grande, né? A gente se conecta com esse feminino Hum. integrado, né? Em vez de ficar só fragmentado, só tem um lado ali que a gente desenvolveu, aquele lado, por exemplo, uma mãe que de repente está sendo muito mãe, mas ela esqueceu o lado dela mais da vaidade, da sedução com parceiro, por exemplo, né? Ou uma mulher que ficou muito profissional e delegou o lar, delegou a família, fica lá só a babá e as Eu estava profissionais e vendo uma tudo. série sobre isso ontem. Não é? É Exatamente sobre isso. super atual esse. Que uma mulher ela teve filho, aí Uhum. teve um segundo filho, foi uma filha, e depois teve um segundo filho, e ela estava exatamente nesse momento meio até conturbado, porque por causa de hormônio, de uma série de coisas que fica Sim, louco, né? Fica sim. bem Outro diferente ponto na é. mulher. Uhum. Então, vários arquétipos ali sobressaía, sabe, nela, na atriz. Muito interessante isso, muito legal. Foi até bom você falar isso, Rodrigo, porque esse é outro ponto fundamental para a gente entender no arquétipo feminino, que somos cíclicas. Então tem um outro arquétipo, né, que é da deusa tríplice. Então tem essas deusas ali que integram o trabalho, para a gente ir compreendendo esses nossos aspectos, ir conectando e vendo isso aqui eu tenho que fortalecer, e aquela deusa ali está na sombra, que a gente chama de deusa ferida, né, e entender que quanto mais a gente vai integrando, mais a gente resgata essa força feminina, mas também existe esse aspecto ali mais amplo, mais abrangente, que é para todas nós, que é da deusa tríplice, que é o quê? A donzela, a mãe e a anciã, ou a sábia. Então são esses ciclos aí que a mulher passa, que é muito importante e que inclusive agora está se falando mais, né, por exemplo, da questão das mulheres que estão em climatério e menopausa, como lidar com essa mudança aí de hormônios que você citou, né? Existem estratégias, existem informações, existem maneiras de passar bem por isso, mas a mulher muitas vezes simplesmente ficou ali perdida, né, com isso e ficou totalmente desequilibrada diante dessas mudanças. Então é falta de conhecimento também. A gente precisa buscar entender, aceitar, acolher e entender que nós podemos ser a nossa melhor versão e nos amarmos em todas as idades, né? Reconhecer o belo de cada fase, Muito né? bom. Perfeito. Sem querer fugir ao tema, eu sei do teu trabalho, da tua proposta, né, nesse fortalecimento do feminino, mas seria possível trabalhar estes arquétipos, os homens trabalharem esses arquétipos femininos? Sim, exatamente. Existem. E, na verdade, esse é meu dever de casa. Eu tenho que agora me aprofundar mais nos estudos dos Engraçado. deuses masculinos, porque tem exatamente uma equivalência Não, dos não, sim, masculinos, sim, dos não, deuses não, sim, masculinos. Ah, mas o homem trabalhar os arquétipos femininos, isso seria também, possível? também, sim, também, porque Acontece isso nós também. temos, pela psicologia junguiana, né, todos nós temos um componente do nosso sexo oposto, então, Tem. um componente psíquico, né? Uhum. Então, eu, como mulher, eu tenho um ânimos, que é o meu componente masculino inconsciente, que eu projeto nas minhas relações com os homens, e que também vem dos meus primeiros modelos masculinos ali, de homem, né? Pai, os primeiros homens que eu comecei a ver, e foram formando o meu ânimos, entende? Uhum. Então, isso eu projeto nas minhas relações, mas é o meu lado masculino também, que inclusive muitas mulheres, às vezes, nos dias de hoje, por se desconectarem dessa força do feminino, começaram a, sei lá, se masculinizar, quando esse componente ele fica excessivo também. Ou um homem é super favorável que ele tenha a ânima, que é o componente feminino dele, é o seu lado feminino, mas esse lado também tem que estar equilibrado ali, né? Também pode ficar excessivo.
Então, tudo é uma questão do equilíbrio, Equilíbrio. né? De Equilíbrio. como é que a gente está lidando com isso. Mas é muito bom a gente poder integrar esse nosso lado oposto, né, dentro de nós. Eu lembro que você tinha uma teoria, né, dos andrógenos, É. mas é Sim. bem isso, assim, dentro de nós a gente consegue integrar tudo isso, ter esse equilíbrio dessas polaridades feminina e masculina dentro de nós. Depois isso também se reflete nas nossas relações, né, que vão ficar mais equilibradas. Sim. Ainda sobre neuroplasticidade, o cérebro ele pode mudar, né? Através da neuroplasticidade. Mas o que realmente provoca essa mudança, você acha? Novas informações ou novas experiências, por exemplo? Uhum. Informações, experiências, tudo, né? Na verdade, vão nos sensibilizar e nós vamos começar a nos abrir para isso. Só que a gente tem que ir treinando aquele novo olhar, de acordo com aquela nova experiência ou nova informação. Você não pode só uma vezinha, porque há quantos anos você está repetindo uma outra conexão, uma outra percepção sobre aquilo, né? Já existe ali um padrão. Então, para a gente mudar, a gente tem que conscientizar. Então, a gente traz para o córtex pré-frontal, né? Falando assim de uma maneira mais Sim. neurocientificamente, é comprovado que existem coisas ali que a gente tende a repetir e que ficam ali inconscientes e a gente vai repetindo no automático. À medida que a gente vai expandindo a nossa consciência por diversas maneiras, né? Seja pela meditação, yoga, terapias diversas, né? Você vai se conscientizando, você vai enxergando e você fala, ah, não precisa ser assim. É uma frase que eu sempre digo, né? Foi assim, há muito tempo foi assim. Eu vim repetindo essa maneira de ser, de me sentir, de pensar sobre algo. Mas não precisa ser eternamente assim. Foi assim, não precisa ser assim. E hoje eu não quero que seja assim. Hoje eu quero que seja pá, de tal jeito. Então, assim, eu tenho que ir treinando isso, até isso ficar forte o suficiente para a gente não ir ali, não recorrer àquele caminho que a gente já está acostumado a fazer. Imagina uma estrada, né, que já foi feita ali. Você está na carroça e você passou por ali, você vai passando, tarará, sempre pelo mesmo caminho, entendeu? Sim. Então vai ficando marcado aquele caminho na terra, certo? Então é natural que você já vá por ali e você vai até no automático, né? Sim. Que o nosso inconsciente realmente são muitas informações, não dá para tudo. A nossa consciência tem que filtrar a quantidade de estímulos e de informações que a gente recebe. Então, pouca coisa vem à consciência, mas se você intencionalmente se conscientiza do que estava ali no automático, o que iria pelo inconsciente, você vai tendo um maior controle, né? Você vai exercendo ali a sua vontade, a sua intenção. E vai falar: não, peraí, a carroça iria por aqui naturalmente, mas não, eu vou fazer por aqui. Um caminho novo que não vai ser, num primeiro momento, orgânico. Não vai ser instintivo, não é o automático ainda. Depois de tanto a gente repetir, repetir, trazer e repetir, não é a base a repetição é a base do aprendizado. Até uma Sim, sim, dança, sim, num sim. idioma, você não fica ali repetindo, Programação repetindo. mental, né? Então tem que repetir, tem que ter persistência, paciência, determinação. Porque tem coisinhas que exigem mais tempo mesmo para mudar, mas é possível. O legal é que realmente hoje é comprovado pelas neurociências que é possível. É uma das coisas muito legal que você está falando. Uma das coisas que eu faço para isso, né, para me tornar mais presente, mais auto-observador de mim mesmo, é a Uhum. meditação. A meditação, para mim, cara, eu Exatamente. medito todo santo dia, assim, quando eu acordo. É muito Uhum. legal, porque eu utilizo frequências do sono, quando eu tô dormindo, para relaxar o cérebro ali e ver e detectar tudo, Uhum. né, que a gente viveu dormindo. Sim. Enfim, e durante o dia também, isso é muito legal, porque tudo que a gente vive no dia a dia mesmo acaba vindo na meditação, É. né? Uhum. Então dá para se observar e ir vendo quais são os arquétipos que a gente está ali. Muitas vezes as pessoas vivem vários arquétipos no mesmo dia, Ah, sim. né? É. Às vezes um período você fica mais num arquétipo, mais um outro período no outro arquétipo. É muito legal isso, né? E Para as tem pessoas se estudos que conhecerem mostram, melhor, né? maravilhoso. E tem estudos que mostram que realmente, depois de 8 semanas, você realmente tendo uma prática ali recorrente, né, todo dia, durante 8 semanas, você já pode ver até mesmo no eletroencefalograma, já tem uma Sim. diferença, É. tanto na estrutura São cerebral, você ganha massa cinzenta, você realmente aumenta
aumenta ali a sua quantidade de neurônios e tal, como a maneira como você funcionava. Você ativa novas regiões cerebrais que antes não eram tocadas e tal. Você aumenta esse fluxo aqui de atividade no córtex pré-frontal, que é responsável pela conscientização, pela escolha, né? Enfim, pela conscientização, pela tomada de São consciência. 66 dias exatamente para a Então, programação mental acontecer. É Muito interessante, legal. né? E que acaba sendo uma neuroplasticidade mesmo, né? É, pois é. exatamente. Exatamente isso. Agora, Exatamente. neuroplasticidade seria sinônimo de psicologia integrativa ou um é complementar o outro? Então, na verdade, é complementar, porque eu utilizo esse termo integrativa, porque justamente eu estudo diversas abordagens, né? Então, como eu tenho uma dificuldade de me rotular num só caminho, eu coloquei integrativa porque justamente eu posso, né, utilizar cada uma delas dependendo, eu tenho uma caixinha de ferramentas ali, dependendo do que o paciente esteja precisando, eu vou tirar uma ferramenta ou outra. Então, por isso que é a psicologia integrativa, mas a neuroplasticidade está dentro disso como uma base, porque qualquer psicoterapia você vai precisar mudar alguns conceitos, mudar coisas que não estão funcionando, coisas que não estão boas, né, para a pessoa, não estão trazendo, no fim das contas, uma saúde mental, qualidade de vida. Então, a pessoa vai ali muitas vezes para buscar ressignificar suas experiências e mudar padrões, né, de relação, padrões de comportamento, mudar sua própria autoimagem e por aí vai, né? Então, Você fala muito sobre resgatar também a singularidade, né? Em que momento as pessoas deixam de ser, por exemplo, quem realmente são para viver seus personagens criados pela sociedade também, né? uhum. O que você acha? Esse tema, gente, é tão importante. Sim. Eu considero que é a base, assim, é meu grande propósito, porque o que eu mais gosto de trabalhar são esses temas, né? Autoestima, resiliência, singularidade. Porque cada um veio ser o que veio ser. Então, assim, a gente está num processo, né, por Jung, a gente falaria num processo de individuação, que é o quê? Você ir exatamente se individualizando, você ir se conectando com quem você é. Por isso que é a singularidade, esse termo acho que expressa isso. Eu sou diferente de você, que é diferente, né? Uma outra psicóloga faz a mesma linha que eu, que de repente integra as mesmas ferramentas, vai fazer do jeitinho. Quem? Uma pessoa que faz círculo de mulheres. É o dela, tem o meu, né? Cada uma tem o seu toque, cada uma tem o seu jeitinho. Então, é muito importante a gente respeitar isso e a gente veio expressar isso. E quanto mais a gente se conecta a isso, em essência, quanto mais a gente é fiel a essa voz interior da nossa alma, mais a gente se permite brilhar, porque a gente veio com características únicas que o mundo precisa também. Né? É muito aquele conceito de Ikigai, que eu gosto bastante, assim, sempre cito, que é justamente você poder fazer algo, o seu propósito ser algo que te realiza, ser algo que é uma paixão, é algo que você já faz bem, é algo que o mundo precisa e que o mundo vai te pagar por isso, porque é um serviço que é necessário. Então, é a gente se colocar a serviço do mundo, né, do universo, de um fluxo ali que é tudo integrado, que um propósito individual facilita um propósito coletivo e vice-versa, você se sentir interconectado. Então, resgatar esse sentimento de se sentir uno com o todo, entender que cada um tem um papel, né? Na floresta, você imagina que cada um é um ecossistema, né? Cada um tem um papel ali. Então, a gente voltar essa visão, né? Poder resgatar isso, acho que é muito importante. E hoje em dia, com as redes sociais, que é maravilhoso, eu adoro a tecnologia, graças a ela estamos aqui transmitindo pela internet, nos conectamos e tudo mais, né? Mas tudo depende do uso que a gente faz. Verdade. Então, O uso consciente. porque senão a gente pode ficar ali muitas vezes numa rede social se comparando excessivamente, é outra coisa que é muito falada entre os terapeutas, muitas pessoas ficam deprimidas, ficam vendo só aquilo ali, acham que a vida do outro é perfeita e que a dela é terrível, e causa assim umas distorções absurdas, né? Até Sim. mesmo a história dos filtros e tal, a pessoa começa a ter uma dificuldade com a sua imagem, com uma hiperidealização de tudo, da vida, de pessoas e tudo mais. Então, assim, tem muito isso. Por isso, mais uma vez, a necessidade da meditação, de fazer um mergulho interior, de se ouvir, de resgatar a própria voz, de não ficar se comparando. Eu sempre cito isso, fica até repetitivo para quem já me ouviu, mas eu sempre falo, somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Cada um
tem uma digital única. É louco parar para pensar nisso, né? A gente veio Uhum. expressar essa individualidade. Sim. E cada olhar também é único. Os Exatamente. olhos são completamente diferentes de todo ser humano. É Exatamente. impressionante. É É incrível. incrível. Tô doida pra chegar logo àquela fase que você já entra na porta assim só pelo reconhecimento da IA. Já abre ali, né? Já vai. Estamos perto, né? Estamos perto, muito perto. Em alguns lugares do mundo isso é realidade, né? Pois é. Você acredita que os arquétipos eles realmente moldam nossa personalidade ou apenas revelam aspectos que já existem dentro de nós? Ambos. Na verdade, também é uma coisa interessante, né? Que eu tava até. É porque é complexo, né? Então, aos pouquinhos eu vou costurando aqui o assunto, que eu tava falando como os arquétipos nos ajudam nesse processo de autoconhecimento. Porque o nosso inconsciente, ele é estruturado em imagens. Então, através de um mito, de um arquétipo, de um símbolo, você se sensibiliza, isso te impacta. Uma imagem ali, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Não tem isso? Então, é algo que realmente nos sensibiliza. Por isso, quando você me perguntou, é o quê? Uma experiência? É uma informação? O que que mais toca? Pode ser tudo. Mas, assim, uma imagem, ela é algo que, em geral, ela nos impacta muito, ela nos toca numa, né, numa linguagem que vai muito além das palavras. Então, é algo que o nosso inconsciente absorve. Então, é muito legal fazer trabalhos com arquétipos, se você quer se inspirar em alguma coisa. Por exemplo, você não tem uma boa relação com a sua mãe. Aí você, pô, se conectar com uma deusa maravilhosa que te acolhe. Ou mesmo que não tenha, você se dê bem com a sua mãe, mas assim, a mãe é humana, ela tem suas limitações, suas dificuldades, suas vulnerabilidades. Então, às vezes, é importante a gente ter uma referência ali de uma deusa, né? Que também é o legal da mitologia, né? Que até especialmente a grega, né? Que também mostra as imperfeições dos deuses, mas que traz uma força, que traz a luz e a sombra para a gente ver que tudo faz parte, né? Dessa totalidade, a luz, a sombra, mas fica muito bem espelhado, muito fácil de entender e de gerar mudança quando a gente se baseia num símbolo, se baseia numa imagem. Entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Então, Esse, assim, eu acho que é por aí. Então, uma coisa leva a outra. Você tanto pode fazer um trabalho baseado num símbolo, numa imagem, num arquétipo. Arquétipo, tá, gente? Para quem não sabe exatamente essa palavra, é um símbolo universal. Por isso que eu falei símbolo ao invés de falar arquétipos, né? Que o meu trabalho é muito baseado em símbolos, porque aí eu falo não só de arquétipos, como também dos planetas, né? Das cartas, que eu integro tudo, tarô, astrologia, numerologia, eu integro tudo no meu trabalho. Porque eu tô ali buscando conhecer a pessoa e me conhecer, né? Tudo que eu apliquei em mim mesma na minha jornada de autoconhecimento, eu tento levar para o meu paciente à medida que tem um momento perfeito Que para tem isso, que abertura. tem abertura, que ele se afinize. Tem gente que eu nunca fiz mapa, tem gente que nunca Sim. tomou floral, tem gente que eu nunca apliquei um reiki, mas alguns eu já fiz isso, fiz aquilo, né? Cada um tem a sua demanda. Por isso que eu gosto de ter minha caixinha de ferramentas ali Tudo bem. cheia para é, poder. tava agora te escutando, Kelly, Ah, aí, né, eu lembrei que a gente já se conhece algumas primaveras, e aí, né, há algum verdade. tempinho depois da gente se Quantos, conhecer, a gente... quantos anos vocês se conhecem? Mais ou menos, ó, foi mais ou Eu menos adoro saber isso. 2007, eu ou acredito. antes, porque em Não, 2008 a foi gente já antes. tá, foi antes, deve ter sido 2005, né? Não sei, Nossa, Por depois eu aí, vou lembrar é, melhor. vinte por aí. Mas em anos de 2008 eu lembro que eu comecei aquele trabalho com lá na Lígia, com a Isso, Magdala, onde eu também fiz a sua aula lá, a é gente tinha um certo. grupinho, né, de É, estudos. e é isso que Aquilo eu foi tava, é 2008. isso que eu tava pensando Hum. aqui, né? Você foi trabalhar no Magdala para ser, né, tecnicamente falando, uma professora de dança do ventre. E o trabalho que você realizava lá era algo muito além, né? Uhum. E eu lembro que eu trabalhava simultaneamente no mesmo horário que você dava a sua aula, eu era proibido de ver qualquer coisa. Ah, muito Nunca, bom. nunca, nunca assisti, nunca tive uma palhinha, né, ali dentro do processo, né? Aham. Mas né, tudo bem, ficou ali fruto da minha imaginação, né? Mas né, eu achava aquela proposta absolutamente surreal e eu acho que integrada o resgate da origem da dança mesmo, né?
Sim, É. exatamente, porque não é apenas uma dança do ventre ali, técnica, né? Apenas uma dança de academia, né? A abordagem que eu trago, ela é totalmente terapêutica, ritualística, ela nos remete ali à origem mesmo da dança, né? Como rituais de fertilidade nos antigos templos egípcios, essas primeiras civilizações já traziam esses registros, né? Até mesmo anteriormente, assim, sociedades neolíticas, né? Já tinha ali estatuetas, imagens que simbolizavam a deusa, que traz essa imagem ali de fertilidade, de abundância. Então já tinha essa reverência ao feminino. E também a mulher, ela era vista como sagrada, porque não se sabia ainda da participação do homem na criação de um ser, não era totalmente relacionada ao ato sexual, a criação de um ser. Então, de repente a mulher gestava. Então isso a colocava num lugar muito especial, né? Quase como que uma deusa mesmo. Então, a mulher, ela vinha nessas primeiras civilizações, que eram matrilineares, matrifocais, né? Onde a mulher tinha realmente um papel ali de liderança, tinha um respeito, uma reverência à natureza, os animais, à natureza mãe terra, né? Então, eu gosto de resgatar isso. Eu sempre trago esse contexto ali para me inspirar. E aí eu faço um trabalho ali ritualístico, a gente sempre faz alguma coisinha, né? Tipo, eu canto, alguns cantos assim devocionais para remeter a isso, né? A gente acende uma vela, joga uma intenção, medito, trago um arquétipo, né, para a gente estudar. Então eu trago para o corpo isso, mas também explorando ali esse nosso lado, né? Tanto que cada uma lá no nosso ciclo tem seu nome mágico. A gente tem Ó, que se transportar para um templo mágico, como se fosse um templo de Ísis, né? A deusa Ísis, a deusa egípcia ali, que rege, né, a dança do ventre, ela é um símbolo muito forte, né, para dança. É, mas não religiosamente, porque aí respeita, porque o círculo é para todas, né? Então é uma espiritualidade transreligiosa que eu proponho, mas tem essa coisa do ritual, porque nos reconecta ao sagrado, que tantas vezes aí na nossa vida mundana, né, que a gente fica excessivamente mundano, na correria, acelerados, como a gente estava falando, uhum. a gente muitas vezes se desconecta desse aspecto. Então é para a mulher resgatar a sua deusa interior. Então cada uma tem o seu nome, que simboliza na psicologia junguiana seria o self, né? Seria assim aquele lado mais sábio, aquele lado mais maduro, mais forte da mulher, e que quando ela tem um nome, justamente aquilo que a gente estava falando, é como se fosse assim, ela está acionando, ativando, despertando com mais facilidade um arquétipo. Então, por aquele nome, o meu é Yasmin, porque eu sou descendente de libanês, então é um nome também que está ligado à morte, renascimento e que tem a ver com as minhas origens, né, libanesas e tal. Mas tem várias deusas lá, Afrodite, Cleópatra, Deméter, cada uma tem um nome, né? E aí de diferentes civilizações. É muito livre, né? Pode ser de qualquer civilização, mas cada uma tem um nome que normalmente tem a ver ou com uma deusa ou um nome especial para si. E tem a ver com isso, né? Esse transporte. Então é uma maneira lúdica de trabalhar o feminino. Os nomes são fixos, né, porque é um acionador de uma energia especial, mas ao longo da evolução de uma trajetória, né, uma mulher ela experimenta vários arquétipos de deusas. Sim, exatamente. Não é porque ela ali é Deméter ou é Afrodite que, né, de repente poderia restringir um pouco que ela não vá experimentar. Existe todo um processo na jornada da maneira como eu proponho, né? Então tem 4 arquétipos que eu trabalho inicialmente no primeiro mês, que eu vou até citar aqui, né, pra vocês não ficarem Cite. curiosos, e já deixar uma palhinha aí para quem estiver interessada, Cita. que Maria Madalena, que Ó, inclusive ela é um grande símbolo, né, do resgate da voz que ficou ali sufocada, né? Então, esquecida. que foi muito distorcida. Uhum. Então, ela simboliza muito esse sagrado feminino ali, né? Esse feminino ferido que, na verdade, tem uma grande força e sabedoria e muita luz, né? Então, já começamos ali com Maria Madalena Me deu para uma arrepiada abrir. aqui. É incrível, é muito forte, Sim. eu também. É muito forte. E aí a gente tem essa primeira vivência, então ela já abre ali o caminho, já traz ali, né, toda essa luz, todo esse amor, enfim, essa sabedoria, como grande discípula que foi. E independente, tá, gente, quem acredita, quem não acredita, porque aí a gente sempre tem esses níveis. De qualquer forma, simbolicamente a gente está trabalhando. Se a pessoa espiritualmente também se identifica, se afiniza com aquilo, se toca, melhor ainda. Mas
pode ser no nível que cada um quiser, né? Trabalhar, se conectar com aquilo. Uhum. Então, começamos com Maria Madalena, aí em seguida vem Afrodite, que é a deusa da beleza, do amor, da dança. Então, venho trazer essa coisa do corpo, né? Sempre essa brincadeira ali entre o sagrado e o profano, né? Porque é corpo, Hum. mente, alma, é tudo junto, né? Que a gente tem que ir sensibilizando. Eu adoro isso, esse sagrado e profano, porque É, a vida é exatamente assim, né? Entre a luz e a sombra. isso. Não existe luz se não houver sombra, não existe sombra se não houver luz. Exatamente. É, esse nome é até profano, né? Sim. É pesado, mas assim, só para É. simbolizar. E aí depois Sim. vem, rapidinho, só para concluir o raciocínio. Aí então, Maria Madalena, Afrodite, aí vem Lilith para dar uma revolucionada, né? Para quebrar as estruturas né, que não fazem mais sentido, isso que a gente estava falando, Explica né? um pouco da Lilith para as pessoas A saberem também. liberdade, então Lilith vem trazer a liberdade, vem trazer aquele espírito livre para nós. Ela é aquela mulher que na mitologia, ela foi expulsa do paraíso porque ela queria igualdade com o homem, inclusive especificamente lá na hora mais íntima com seu parceiro, ela queria controlar ali um pouco, né? Queria ficar por cima e tal, enfim, tem umas questões, mas que isso expressa, né? A liberdade dela, ela não quer simplesmente seguir ali, ela não veio com aquele aspecto que eu não quero ser pejorativo, né? Mas eu não quero falar de uma maneira pejorativa, mas ela não veio da costela de Adão como Eva, né? Ela foi criada junto de Adão, simbolicamente ali no mito. Ela foi criada da terra junto de Adão com direitos iguais. Então ela não aceitava ser submissa. E isso é muito interessante. Não estamos falando aqui de mulheres simplesmente rebeldes sem causa, não é isso, né? Mas é porque é importante a gente trazer aquilo tudo que a gente estava dizendo aqui, né? A importância da individualidade, da voz de cada um, de você se expressar, de você se colocar, de você dar limite. Então, ela vem falar sobre isso, né? E de quebrar esses paradigmas, quebrar padrões, quebrar rótulos, poder se permitir ser você mesmo no seu tempo, cada um tem o seu tempo. Né? Não tem essa coisa de, não, mulher, nessa idade já tinha que estar, não, nossa, mas nessa idade está fazendo isso? Ou nessa idade, por que que ainda não fez aquilo? Né? Tipo, não casou, não teve filho? Ou vai usar essa saia Nossa, agora é com essa impressionante. idade? Ou não Ou vai vai ter fazer filho, isso agora? E ou vai ter agora que filho. separou e teve filho, vai voltar a ir pra boate? E vai não sei o quê, né, gente? São muitos Muito julgamentos e julgamento. pensamentos assim, Impressionante. dentro da caixa. Então, Lilith vem trazer isso, é fundamental para esse processo ali de despertar, então eu coloco nessa ordem. E depois, para fechar com muito amor e muita magia, Isis vem selar esse momento. Então, eu faço primeiro esses 4 arquétipos fundamentais e que eu considero assim principais, e depois aí eu dou uma pausa de 2 semanas para a gente absorver isso, porque é muito intenso. Tudo isso feito dessa forma que eu disse, né? Dança, estudos arquetípicos, rituais e meditação. Então, é para entrar em todos os níveis, né? A mulher faz uma imersão ali. Aí eu dou 2 semanas e começo uma outra jornada com 8 encontros. Aí, as 7 deusas principais, que são essas que eu citei aqui, e um encontro de integração de tudo. Me, Muito Interessante, legal. né? me fale, então, Viu que é profundo, né? me fale essa proposta aí, fala do público, né, dos teus trabalhos, né, com o círculo, quando começa a próxima jornada, né? Das Eu- mulheres. Ó, quem estiver aí vendo já fica antenado aí em setembro, vamos recomeçar esse ciclo dos 4 encontros, né? Aí damos a pausa e fazemos os 8 encontros depois, para quem quiser, né? Quem também só quiser ficar no primeiro encontro, no primeiro ciclo, pode, que esse segundo é de aprofundamento, né? Começa em setembro, É tá? muito Ainda não legal. tenho a data direitinho, desculpa, É. porque eu vou ter umas férias agora, em 20 de julho eu vou viajar e volto no início de agosto. Aí eu vou ter esse tempo em agosto que eu vou, com certeza, quem quiser, ó, me segue lá, né, nos meus perfis, lá, E Instagram e tal, que eu vou agitar. setembro é na minha cabeça é muito simbólico, Ótimo, né? é? Porque não Fala, sei se Paulo. não sei se é do teu conhecimento, mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a gente está pegando os anos para cá também. É em setembro que nós temos o Dia da Deusa, né? Que Hum, aí tem uma muda de data, não tem uma data específica, funciona como se tá. fosse o Dia das Mães, né? O Aham, segundo sei. domingo de setembro, né? Ele tem essa energia da deusa, né? E Hum. setembro é quase primavera, né? É, Eu pois é. trabalhei muitos anos, né, com eventos, Rodrigo também, e aí eu tinha um macete bem interessante, né? Tudo que começa na primavera bomba no verão.
Isso é lei cósmica, né? Então, eu Ótimo. acho uma excelente época para se Que iniciar um trabalho como bom, que esse. bom. Qualquer trabalho em setembro É, seria legal, mas especificamente com empoderamento aham. feminino, eu acho muito forte, Tem muito tá? a ver com esse É, desabrochar, né, é. das E flores. pega ali E é um comecinho mesmo, é o que você falou, é um florescimento ali que vai ter ainda, exatamente, ainda estou amadurecendo esse fruto. É, Por quê? Porque até então eu fiz muito em petit comité, e agora em setembro eu precisei desse tempo, porque eu estou num momento da minha vida onde eu quero justamente lançar isso de uma forma maior, online. Eu comecei agora, no primeiro semestre eu estava testando o formato online, né? perfeito. Fazer híbrido, encontros presenciais, mas também transmitindo online. Então, esse Isso é primeiro importante. semestre foi para isso. Mas assim, aí agora que eu vi como funciona, que funciona muito bem e tal, mas eu ainda vou, né, ainda estava meio que sentindo, Sim. entendendo coisas. Eu estava num processo de mudança também muito grande dentro de mim, até porque mudei de apartamento e outras coisas, enfim. Então, tá vindo junto de mim, sabe? Esse desabrochar. E aí vou ter essas férias agora, respirar, integrar tudo, voltar fresquinha, cheio de, né? Aí vou ficar em agosto ainda divulgando, fazendo os esquentas, vou fazer uma constelação com a Larissa, não sei se você lembra da Sim, Larissa, lógico. fazer a constelação e tal, fazer uns agitozinhos antes É, de lançar mesmo em setembro. Mas em setembro realmente começa esse ciclo, né, dos 4 arquétipos é principais e isso. tal. Então, assim, Perfeito. Muito legal. Os outros podcasts que a gente fez, tal, a gente falou muito sobre também a questão do feminino nos homens, né? O Uhum. quanto que a sociedade, inclusive, está precisando muito do lado feminino muito mais forte. Tanto das mulheres, é claro, né? Quanto Isso. também, óbvio, nos homens mais ainda. Por Isso. causa do patriarcado que foi completamente, né, com machismo, com tudo que foi implementado Uhum. de uma maneira que desorteou a humanidade que não se recuperou até hoje, né? Então, isso é extremamente necessário. Dito isso, pergunto: você pensa também em abrir o seu trabalho para homens também, que precisam mais ainda? Sim, sim, exatamente. Lembra que eu estava falando aqui no início? Uhum, Que o meu dever de casa agora é esse, estudar mais. Como eu vou levar isso para os homens? Claro que eu ainda vou estar em setembro, até dezembro, uhum. vou estar muito ainda nesse processo feminino, mas para o ano que vem eu já quero ter isso formatado, né? Melhor estruturado e tal. Por quê? Porque eu quero fazer uma coisa que é o feminino, uma coisa que é para todos e uma coisa que é só para homens também. Entendeu? Porque exatamente eu vejo essa necessidade, essa demanda. Então, quando me falam, por isso que eu tô demorando pra levar isso, assim, sabe, pra abrir, porque eu ainda tô digerindo muita coisa, organizando muita coisa dentro de mim. Quando falam, foca no feminino, é o seu público, é o seu trabalho, é o seu propósito, eu falo, gente, não, eu sinto, eu também quero fazer uma coisa com os homens. Não vai ficar completo, entendeu? Tipo, eu Sim. preciso levar isso pra todos, até porque eu já tenho umas lives que eu faço, né, pra quem gosta, né, desse assunto, tá aqui, tem tudo a ver também, que é o Tools for Life. É um projeto que eu tenho que é pra todos e que eu amo. E eu falo, e meus homenzinhos lá, que é isso? Eu vou fazer uma coisa só pra mulher? E eles já ficam perguntando, e pra homem? Quando vai ter? Até o Paulo tá lá Não podia ressentido, ó. entrar. Não podia entrar. Não podia Eu não quero entrar. uma coisa E a assim que. curiosidade, a É. curiosidade. Então ainda Podia vou nem espiar, integrar estava dando isso. aula, não podia nem espiar. É. Mas é muito legal mesmo Então eu isso, e pretendo é muito mesmo importante, né? integrar, é. Porque essa integração do masculino e do Uhum. feminino em todas as pessoas, né? Sim. Enfim, até o lado do feminismo, incluso social e tudo, eu fico pensando, né? Pô, será que tem gente também indo no sentido do feminismo como machismo? O machismo foi horrível. É. Feminismo, para mim, eu vejo como uma coisa igual. E É. é O até problema delicado. é o ismo, o E é problema é Exatamente. do até delicado. ismo, né? O ismo é nocivo, né? A gente recebeu esse É, conhecimento, inclusive, sobre é. isso, né? O quanto que denigre, destrói, na verdade, e segrega a humanidade, né? Exato. Separa. Há uma É. separação absurda nesse sentido, né? O Uhum. quanto que isso é importante, essa integração dessas polaridades. E aí, nós também estamos com um trabalho, né? E curso também que a gente vai fazer sobre energia da criação, que a gente pensou exatamente sobre isso. Passaram, nossos mentores passaram para a gente sobre isso, né? De criar uma coisa para o homem, para a mulher. A gente também Uhum. tem, a maioria dos nossos clientes são mulheres, né? Sim. Mulheres, sim. Homens Sim. também. É. E aí um outro também, igualzinho você. Olha, Aham, achei muito legal, muito exatamente, é. curioso. Cara, as pessoas estão precisando muito disso, né? Muito. Mas muito. Qualquer Eu acho pessoa, que tanto o homem esse quanto a mulher, né? é, eu acho que esse é um caminho fundamental para o que se chama de transição planetária, era de aquário, o que quer que seja aí, que nesses estudos, né, que a gente faz, até Pierre Weil e tal, tem um livro sobre isso, que é o fim da Guerra dos Sexos, que é o quê? A era pós-patriarcal. Porque primeiro foi ali um excesso, talvez, para as sociedades
focais e tal, também não é para ficar só ali, porque era necessário, toda a questão do equilíbrio, né, da polaridade feminina e masculina. Então, foi necessário tudo isso. Na agricultura começou a se descobrir a importância também do masculino, o quanto o masculino também participava da cocriação, da criação de um ser, né? Então, assim, esses movimentos foram importantes. Um pouco de essa expansão, né, que a gente começou a ter com a fase nômade e tal. Então, assim, tudo isso das conquistas, mas depois, quando vai para um excesso que levou a guerras, que levou a competitividade, é um excesso ali de testosterona, né? Que foi mal canalizado, aí não ficou legal. Então, assim, a gente foi para um polo ali que ficou um pouco, estava desintegrado ainda. Aí entrou o masculino, ficou over, né? Ficou excessivo, e agora é um caminho do meio ali que eu acho que tem a ver com esse momento. Por isso que eu acho que homens e mulheres precisam ter esse despertar, ter esse olhar, e porque todo mundo ficou sem referência. Então, os homens também precisam de deuses e entender as deusas, como você falou, entender os deuses, e as mulheres também entender os deuses e as deusas como arquétipos, como símbolos, como referências, para a gente ver como é que como essa integração é possível, para não ficar tudo fragmentado. Porque Sim. ficou tudo fragmentado, excessivo, polarizado. A polaridade, na verdade, até no Kybalion tem aquilo, né? Ah, ah, A lei dos opostos Uhum. complementares. Então, assim, não é para ficar nem aqui nem aqui. ah. É para Caminho do meio. integrar. Caminho do meio, maravilhoso. Sempre, né? Muito Então, legal. assim, eu super acredito nisso. Fico feliz de poder, de alguma forma, me colocar como um canal para esse propósito, entendeu? Já que você falou sobre Cabalhão, explica um pouco para as pessoas entenderem Aham, também sim, pois é. sobre Bom, isso. são leis herméticas, né? Sim. Tem muito mistério ali, né? Disse que os Atlantes que deixaram, aí o Paulo vai até Sim, saber me foi. falar melhor disso, né? Mas tem gente que já não, fica falando que foram, enfim. Mas eu acredito que foram os Atlantes, é o conhecimento ali que foi deixado, mas enfim, Egito, Índia, todas as civilizações ali fundamentais, Tiveram. né, para nossa, para sabedoria ocidental, se basearam nisso, foi a base de tudo, né? E ali, gente, quem não leu, por favor, leia esse livro, porque é maravilhoso. São as leis Se universais, lembra o nome né? exatamente As dele? 7 leis principais. O Kybalion, o subtítulo, você Cabalhão. quer dizer? O Kybalion tem um subtítulo, mas agora eu não lembro Tá, assim. o Mas link vai enfim, estar na descrição, como do os outros Hermes podcasts. Trismegistus, né? Tipo, Muito bem. Você falou assim, se eu acredito, né, na verdade, da origem Atlântida, sim, né? Porque faz muito sentido, né? faz muito Era uma sentido, civilização mais né? evoluída, né? Então, no o Egito, né, quando ele era uma potência, era a civilização, na verdade, que dominava, na verdade, ali o planeta. Uma civilização igualmente evoluída era a Grécia, né? E na Grécia nós temos o deus Hermes, né? Que consta, na verdade, que ele existiu enquanto Sim, humano e ele foi importado para o Egito, igual os carnavalescos puxam os melhores profissionais do mundo para desenvolver a arte do carnaval. O Egito importava os melhores profissionais do mundo, né? Então ele já tinha todo o conhecimento helênico da Atlântida antiga, enraizada, chegou, conheceu a cultura egípcia milenar e os judeus eram os escravos deles. Então, por isso que ele recebeu o nome de Trimegistro, 3 vezes o grande. é, Né? Então, eu acredito sim, nessa total. origem lá remanescente, porque não é possível que várias culturas, né, em todo o mundo tenha, né, na verdade, princípios, na verdade, que convergem, Você né? vê que é É. tudo da mesma base, né? Aí o livro, teoricamente, os autores seriam os 3 iniciados, né? Nessas escolas de mistérios que viriam de Hermes Trismegistus e que viriam, né? Provavelmente dessas civilizações aí mais evoluídas, que aí, quem acredita ou não, né? Os Atlantes, os Lemurianos. Depois vocês pesquisem aí para saber, porque é controverso, mas enfim. Aí é uma questão de, para mim, faz todo Sim. sentido, Mas cada vez tem né? mais provas, né? Essa é a Pois beleza. é, mas para mim, faz todo sentido. Bom, outra pergunta. Qual arquétipo você percebe que está mais adoecido na sociedade atual? O herói, por exemplo, a criança, o sábio, o feminino, o masculino, enfim. Que arquétipo que você acha que está Uhum. mais adoecido? Então, não sei te dizer se é o mais adoecido, mas assim, eu acho que essa questão do feminino e masculino é uma grande base, né? É uma grande fonte de problemas, porque pensa bem, as famílias
elas se formam muito baseadas nesses dois arquétipos, pai e mãe ali, que não é só individualmente, mas coletivamente, e a gente sabe que 90% das famílias é disfuncional, então, assim, dali vem todas as experiências, todas as crenças limitantes, todas as dificuldades que a gente tem e que tem a ver com o arquétipo da criança interior. Então, esses dois pontos ali, pai e mãe, vamos dizer, do coletivo, né? Falando no inconsciente coletivo, assim, pai e mãe, né? Meio sem referência. É, E essa criança fica como? Fica ferida. Então, uma coisa retroalimenta a outra, né? É uma. eu acho que Entendeu? Eu eu acho acho, que esses aspectos aí são. eu acho que isso foi muito intensificado a partir dos anos 80, onde já era muito clara a guerra dos sexos, né? Meninos Sim. contra meninas. É, Então, acho que é é. uma coisa que aquela geração cresceu com isso muito enraizado, né? E aí grande parte dos nossos problemas tem origem mais ou menos por aí. É, teve o divórcio, né? Nós somos a geração do divórcio, pós-divórcio, que antes nem se separava. Mas É, assim, se você for parar para pensar antes também, é, não divorciava, mas vai ver a qualidade é. das Das relações. E outra, relações. gente, Horrível. é um processo natural. A gente está muito bem hoje, a gente ainda está em crise e a gente ainda não encontrou esse tal caminho do meio. A gente ainda Não, está caminhando não. para essa integração É, e para essa cura ali, porque tá tudo muito ferido. O masculino tá ferido, o não. feminino tá ferido, as crianças interiores estão feridas, tá todo mundo sem referência. No ano de Marte, então, né? Mas. É, pois é. Mas assim, o que que acontece? Se a gente for parar pra pensar, querendo ou não, estamos evoluindo, porque os padrões de relacionamento antigamente, em que a mulher não tinha uma independência, então, assim, a gente precisa reconhecer que o feminismo ainda está muito distorcido, né? Ainda é mal visto, porque tem exageros e, Certo. né? Ah, Não está ainda equilibrado. E, inclusive, tem a ver com aquilo que a gente falou, né? Também não é para. Tem que respeitar, né? O papel da mulher e o papel do homem. Não é para a mulher ficar se masculinizando. A gente quer direitos iguais enquanto seres humanos, mas a gente não quer ser igual ao homem. Eu sou mulher, você é homem, ou sei lá o que você é. Cada um tem a sua liberdade de ser o que quiser ser, entendeu? Essas infinitas possibilidades, né? Mas, assim, dentro dessa essência, vamos dizer, de polaridade, tá? Estamos falando de polaridade, né, gente? Então, não estamos falando de gêneros, assim, propriamente disso, né? Estamos falando desse aspecto interior, psíquico. E aí, isso tudo fica muito desequilibrado e acaba sendo a base. Então, a mulher, né? Então, como eu estava falando, o feminismo, ele ficou muito ali distorcido, ainda não está muito equilibrado, mas a gente tem que reconhecer conquistas importantes, que a mulher nem votava. Então, sim. na primeira onda lá do feminismo, Ah, a principal luta era para a mulher pelo menos votar. Então, depois isso foi se expandindo, né, para outros direitos da mulher e tal, e para outros aspectos, né, da sociedade, mas assim, ao mesmo tempo, simultaneamente, surgiram ali na década de 80, 90, 70, 80, os círculos, esse movimento do sagrado feminino, né, como uma consequência até do feminismo, junto do feminismo da segunda onda, só que o feminismo era muito voltado para os aspectos de político, econômico, né? E o sagrado feminino veio como movimento de resgate do sagrado, da mulher como, né, essa essência ali feminina e tal. Então isso é o que a gente precisa fortalecer, né? A gente precisa continuar com esse feminino ali em toda a sua potencialidade. é, no século atual, né, nós criamos uma palavra nova, né, que tem tudo a ver com o teu trabalho, né? Na verdade, uma expressão. Empoderamento feminino, né? Na verdade, essa palavra empoderamento não existia. Ela começou a surgir lá Uhum, em 2001, 2002, mais ou menos, foram as primeiras vezes que ela apareceu, né? E aí, você que lida muito com o universo da mulher, obviamente que você percebe digamos assim, o problema mais recorrente. Eu te deixo duas perguntas. Qual seria, na verdade, a principal queixa da mulher? E aí, qual seria a tua dica para quem está do outro lado que está passando por esse problema para se empoderar? uhum. Bom, isso até foi bom, que me dá um gancho só para finalizar aqui uma coisinha que eu estava falando do feminismo, né? Do padrão de relacionamento, que eu continuo achando que a gente está evoluindo, porque nessa época ali que as mulheres nem podiam se separar, né? No primeiro momento, elas dependiam do homem.
Então, quando eu falei, lembra? Não se separava ainda, mas como é que era essa escolha? A mulher muitas vezes casava para sair de casa, ou para ter um futuro, ou para ter alguma, né, condição. Então, assim, depois isso começou a mudar, então foi fundamental para a mulher fazer as suas escolhas. Aí já tem a ver com a pergunta que você Certo. falou, né? Que é o quê? Autonomia, busca da autonomia, né? Que o feminismo começou a trazer esse despertar, essa possibilidade da gente começar a ter ali, poder trabalhar, poder votar, poder ter um espaço maior na sociedade, né? Gente, até eu já tive um namorado que falou pra mim: mulher minha não trabalha. Você acredita? Nossa. Então, Nossa. assim, não é nem a gente não precisa falar da avó, da mãe, Né? entendeu? Infelizmente, ainda existe isso, né? Então, o que que acontece? A mulher poder se descobrir na sua autonomia. Então, poder, o dinheiro, querendo ou não, o trabalho, te dá uma mínima independência ali. E junto disso, a gente precisa trabalhar a autonomia emocional. Então, assim, a mulher não tem que ficar. Eu acho maravilhoso, sabe como isso é expressado hoje em dia nos contos de fada, né? Ah, sim, sim. Então não tem mais só aquela coisa das Das princesas. princesas serem salvas pelo príncipe. Agora Malévola, Frozen, é tudo assim, elas já são princesas, né? Malévola, ela é coroada, e aí o príncipe surge coroada depois que ela se cura da ferida com a mãe, que a madrasta Uhum. simboliza ali aquela ferida, aquela sombra, né, do feminino e tal. Uma longa história, isso aí dá um outro podcast. Mas enfim, mas já mostra que ela primeiro se resolve ali nos seus conflitos, e aí quando ela se cura daquilo, se integra, aí ela é coroada, não sei se vocês lembram, né? É Sim, sim, lindo, sim. gente, Aham. vejam com esse olhar. E aí ela é coroada, e aí não é que ela tá lá adormecida e surge um príncipe, não, ela já tá cavalgando lá, coroada, entendeu? E surge um príncipe, né? Também Altura. ali à Altura. altura, cavalgando dele. Ah. Ela não tem que ir no dela, no dele. Ela está lá no cavalo dela, ele no dele, e vão cavalgando juntos. Olha que lindo, gente. Isso é o simbolismo, né, do que eu acredito dessa integração, respeitando também a força dos homens, reverenciando os homens, que não é para ficar só assim, ai, empoderando a mulher, a deusa, e o homem. Aí não respeita o homem, aí o homem também fica. é, Sem autoridade nas famílias, né? Sem o seu papel, sem o reconhecimento. Então, tudo isso é muito importante, né? E aí, isso tem a ver com essas feridas de hoje. Então, mulheres buscarem sua autonomia emocional, dentro do possível, sua autonomia profissional, começar a fazer alguma coisa que você goste, que vá te dar uma liberdade para você poder fazer suas escolhas de maneira mais autêntica, livre, né? Então, acho que isso é um grande ponto. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Muito bem respondido. Entrando num outro assunto aqui. Vivemos em uma pandemia, uma epidemia de ansiedade, depressão e vazio existencial atualmente. Você acredita que estamos diante apenas de uma crise psicológica ou também de uma crise de significado? Uau. Tudo junto, né? Uma crise de significado leva à crise psicológica e Sim, vice-versa, porque o vice-versa. que acontece? A pessoa fica muitas vezes voltada para o externo, e é o que eu estava falando aqui, se comparando, ou para o externo, nesse sentido aqui que eu falei também, de depender de relações, né? A mulher muitas vezes ainda fica ali se enfraquecendo por isso. Então, quando a mulher tem essa liberdade, essa autonomia que eu estava aqui falando, minha grande causa, né, para a gente se fortalecer, resgatar essa liberdade, a gente vai fazer escolhas muito mais pertinentes, né? Porque se você estiver com alguém, é porque essa pessoa realmente está somando na sua vida, porque você não precisa dessa pessoa. Essa pessoa veio somar. Vocês vão evoluir juntos, vão cavalgar juntos, né? Um vai fortalecer o outro dentro dessa parceria. Então, assim, tem essa questão de um vazio que muitas vezes a pessoa traz, porque fica querendo a aprovação do outro e não se reconhece como já uma pessoa coroada, como eu tava, uma princesa coroada, como eu estava falando aqui. Isso para homens e mulheres, né? Muitas vezes a gente fica voltado para o externo. Aí deixa eu fazer uma pausa para citar uma coisa importante, Uhum. fazer um parêntese aqui, que tem a ver, por isso que eu disse que é para homens e mulheres, tem a ver com a própria formação da nossa autoimagem. A gente passa por um período que é chamado de fase do espelho. Quando a gente é bebezinho ali, de 6 meses a 2 anos, claro que hoje em dia os bebês estão super, né? Sim, sim. Já Cada nasce de vez olho mais. aberto e tal, então assim, esse tempo vai se reduzindo, mas em geral é a partir de 6 meses, assim, que isso acontece, acontecia agora, nem sei exatamente como é que tá essas datas aí, tá? Essas idades. Mas, enfim, o bebê, ele não nasce com uma visão integrada, totalmente, assim, individualizada.
de si, ele se sente totalmente um pedaço da mãe, ele se sente junto da mãe, ele se sente ainda, sabe, ele não tem uma imagem de si individualizada. E ele só começa a ter isso a partir dessa idade, mais ou menos, ou seja, não é de imediato como os animaizinhos. Os animaizinhos, você deixou ali, ele já se vira. Vai ser difícil se não tiver ninguém para cuidar dele, mas ele se vira, sai catando, vai, ele sobrevive. O ser humano é o único que nasce totalmente fragmentado, totalmente dependente, e nem mesmo a sua autoimagem ele tem formada já logo de... Demora um pouquinho, tá? E quando que ele tem essa visão de si mesmo integrado? Quando ele se vê no espelho ou através de um bebezinho mais ou menos da mesma idade. E mesmo assim, tem que ter alguém, uma mãe, uma cuidadora para falar, ó, olha lá, bebezinho, olha lá você, ó, neném, olha lá, neném, ó, igual você, não, amiguinho, não sei o quê. Ou, se não for o bebezinho ali, no espelho, vai mostrar, ali, ó, Paulinho, aqui, Paulo, ó, Paulo, não, vai falando, neném. Tem que mostrar, tem que ter essa comunicação. Então, isso é para nos lembrar o quanto, pensa bem, o externo, o outro, né, vem nos dar um insight. Aí ele tem aquela gestalt, assim, ele entende, ah, tá, eu sou aquele, entendi. Ou seja, através do outro, nenenzinho ali da mesma idade, ou pelo espelho, com a mãe ou o cuidador ali orientando. Você entendeu? Um impacto, dá para imaginar, né? O impacto inconsciente que isso dá. Por quê? Isso fala da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade em relação a esse olhar do outro, que nos nomeia, que nos traz essa visão de nós mesmos. Fala assim, ah, tá, ah, então eu sou então a Kelly? Ah, entendi. Eu achava que era um pedaço da mãe, tava tudo misturado. A gente não consegue trazer isso à consciência, porque, claro, né, nessa idade você nem tem palavras. Mas, assim, é um sentimento de ser junto da mãe ali. Por isso que quando a mãe sai do quarto e tal, o bebê chora desesperadamente, porque para ele morreu. Se a mãe não tá ali, ele morreu. Freud até tem, né, uma historinha que ele fala vor das, em alemão, é tipo, ela vai, mas ela volta, vai e volta. Para acalmar, tem essa coisa de entender assim, ó, calma, a mãe vai e ela volta. Ó, você é um, a mãe é outro, você não some se a mãe some. Enfim, todo um processo que é uma longa história, mas é interessante trazer isso, porque isso mostra o quanto a gente fica vendido para esse olhar do outro. Então, ok, entendemos, agora estamos sabendo que isso faz parte da nossa constituição psíquica, né? Mas foi assim, não é mais assim, não precisa ser mais assim. Pode ser diferente. Eu agora vou dizer o que eu quero desenvolver em mim, que lado meu eu quero fortalecer, que lado que eu não gosto em mim da minha sombra, que eu vou aceitar, mas que eu posso melhorar, e por aí vai, né? Legal. Bom, então, continuando aqui, mais uma pergunta, hein? Ah, hoje fala-se muito em abundância, em prosperidade e mentalidade milionária. Na sua experiência clínica e também integrativa, né? Qual é o maior bloqueio psicológico que impede uma pessoa de prosperar? Olha, O não que sei se você você está acha? ciente que eu estou fazendo uma live no momento, acho que você não está nem sabendo, né? Não. Os segredos da mente milionária, gente. Pelo amor de Deus. Incrível. Estou chocada com a sincronicidade. Eu Deixa eu estou deixar o link aí embaixo. estou Sim. nesse momento trabalhando esse livro maravilhoso do T. Harv Eker. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Super recomendo. Maravilhoso, gente. E ele está sendo o primeiro livro nesse sentido. Quer dizer, eu já vim estudando Napoleão Hill, mas assim, agora é bem específico na questão financeira, né? E que eu estou juntando o olhar da Cabala e tal, com outros livros que eu vou desenvolver. Então, eu estou muito nesse momento de estudar a psicologia da riqueza, vamos dizer, né? Porque, gente, é uma questão para muita gente. Quanta gente Para todo não. Para mundo. todo. Isso é um karma coletivo. Exato, exato. Não vou nem falar todo mundo, porque já estamos melhorando isso aí. Vamos alguns já fazer não, parte dessa mas... massa crítica que vai Sim. trazer uma nova, né, uma nova tônica aí. Dizem que Mas. dizem, o próprio Elon Musk, inclusive, Ah, ele diz que isso vai acabar com a inteligência artificial. então. Real. Vamos ver. Amém, que assim seja, assim já está feito, assim já é. E aí a gente faz parte, né, através da massa crítica, de conscientização, para começarmos a mudar isso. Porque, gente, é uma situação muito triste, não é só no nosso país, né? Mundialmente falando, como você disse aí, é a causa de muitas. Até tal, as pessoas realmente Não, aqui a gente vivem. fala desviver.
Verdade, boa. Por causa É, do Nossa. verdade, das boa. normas. É, ótimo, Vocês exatamente. se Eu não sabia desvivem, se né? podia falar isso. É. Desvivem. Exatamente. Então, assim, é causa De é muito causa de desvivimento. muito conflito, é causa de muito conflito, é causa de É. muito problema, de muita tristeza e, inclusive, de baixa autoestima. Então, o que que acontece? É importante a gente estudar. E como você me perguntou, qual é a base de tudo? E eu estou aprendendo aqui no livro exatamente isso. O modelo financeiro que a gente herdou dos nossos pais. Seja coisas que a gente ouviu, seja coisas que a gente experienciou, ouviu pessoas próximas ali passarem, a gente era criança, e a gente foi formando a ideia de que é difícil, de que dinheiro não nasce em árvore, de que sei lá o quê, de que tal profissão, você não vai ganhar dinheiro com essa profissão, só aquelas tais profissões ali tradicionais, né, que a gente já sabe. Então, assim, vários conceitos e crenças limitantes e até mesmo questões tanto em relação ao dinheiro como em relação à nossa autoestima que vão sendo minadas ali nesse primeiro momento e que depois acaba nos colocando na limitação. Então, o livro, inclusive, já só acabando essa palhinha aqui do livro, ele fala que a gente tem um teto financeiro inconsciente, um valor que a gente não consegue se imaginar ganhando mais do que aquilo por mês. Entendeu? Se eu falar que você está ganhando 100 mil por mês, você não consegue visualizar. Você fala assim, não, calma, menos. Não vou nem visualizar isso aí, não vou botar isso como meta, não, porque você nem acha possível. E é possível. Por que você não vai colocar? Claro. Então, assim, não tô nem falando do valor, tá? Aí cada um adapta pra sua realidade, que tem gente que vai falar assim, isso aí eu já tô conseguindo, vamos colocar aqui 1 milhão por mês. Não importa. Vamos pensar grande. O que importa é o seguinte, seja qual for o seu teto, cada um tem um teto, né? Pode ser 5, 10, 100, 1 milhão, seja qual for, não estamos falando do valor. Estamos falando de ampliar esse teto. Não nos deixarmos ficar limitados a um teto que foi apenas herdado ali por um modelo financeiro limitado. É. Entendeu? E tudo vem dali, gente. É impressionante. Continuando dessa pergunta também, você Uhum. acredita que existe uma relação entre consciência, espiritualidade e prosperidade? Ou essas áreas são independentes? Totalmente, né? Como eu estava dizendo aqui, tudo vem dessa crença em si mesmo, essa confiança, né? Essa autoconfiança e a confiança no fluxo, que é abundante da natureza, do universo. A gente vê aí, o universo ele nos apresenta infinitas possibilidades. Eu amo a física quântica, né? E a física quântica nos mostra isso, que tudo depende do olhar do observador. Então, em que eu estou focando? Agora, o meu inconsciente tem que acreditar nesse olhar do observador. É por isso que tem gente que fala, a lei da atração não funciona. Não funciona porque ela é a lei da vibração. O que você está acreditando, não adianta você só falar uma coisa sem você realmente se permitir acreditar. Como seria? Tem que fazer a brincadeira do faz de conta. E se for verdade mesmo? E se der certo isso? Deixa eu fazer aqui, deixa eu me permitir. Por isso que é legal acessar a sua criança interior para fazer essas coisas. Tem que ter essa leveza. Por isso que eu falo lá, né, da donzela, a mãe, a anciã, porque a gente precisa da donzela também, né? Seja homem, seja mulher, a gente precisa trazer essa leveza da criança. Vamos brincar disso, né? A gente está brincando aqui de A fazer vida fica muito podcast. chata, né? Se Vamos não brincar de tiver essa trocar leveza, figurinhas sobre esse essa assunto. brincadeira, esse... Tudo se a gente trouxer essa leveza, fica bem mais agradável, fica lúdico. Então, assim, vamos brincar disso, gente? Vamos imaginar lá a lâmpada do Aladim? Tá te pedindo aí 3 pedidos. Your wish is my command, né? Seu desejo é o meu pedido. Não, seu pedido é minha ordem. Então, assim, vamos acreditar. A gente tem que se permitir. E aí você tem que vibrar aquilo. Você tem que vibrar. E aí você tem que se contagiar com coisas. Eu ponho música, tem visualização e tal. Você tem que se sentir essa pessoa, né? Esse futuro eu. Então tem muito essa coisa ali, né? Do duplo quântico. Então, tudo isso é isso. Que aí vai ficar enorme essa resposta. Mas, assim, super acredito e sei, né? Eu já vivencio, já conquistei algumas coisas através de mudanças que eu consegui fazer na minha consciência, na minha vibração, no meu campo eletromagnético. Então isso vai aos poucos se refletindo na nossa vida. Perfeito. Muito bom. Costurando tudo aquilo que a gente falou hoje aqui, né, nesse encontro, né? Como anda a autoestima feminina? Ainda existe a ditadura da Barbie do Instagram? Hum, é, acho que sim, né? O que é uma ditadura da Barbie do Instagram? Explica. Exatamente, boa Não sei. pergunta. É a Mas ditadura assim, estética da da Barbie. beleza, Da exatamente, beleza. da mulher Tá ainda ali. ter que ser, por exemplo, a gente fala muito hoje em etarismo, né? Hum. Então tem a ver com isso, né? Do tipo, da mulher
ela, depois de uma idade, ela até começar a não se cuidar mais ou lidar mal com as mudanças que a gente já citou aqui, hormonais, né, da Uhum. menopausa, que detonam muito a autoestima da mulher, não só a psique da mulher, a saúde mental, como a autoestima da mulher. Se ela não se cuidar, porque ela engorda, ela começa a ter uma baixa mesmo de energia, libido, desânimo, enfim, várias coisas. O corpo dela muda, ela não se reconhece mais, né? Então, Então você enfim, diz em relação à imagem da em pessoa? Com relação à nossa imagem. imagem, isso. Mas, num todo, a mulher, muitas vezes, ainda na nossa sociedade, é valorizada enquanto ela é jovem, enquanto ela é bonita, enquanto ela está magra, ela está dentro dos padrões. Então, é isso que ele está querendo Não, dizer. isso existe A real. Barbie é dentro dos padrões que são sim. valorizados. Porque também, gente, é o que eu sempre falo, isso Isso. muda. A gente tem que lembrar que isso muda. Isso. Lá na Renascença era bonito ser gordinha, ser sim. opulento, um corpinho Muda, opulento. muda. Exatamente. Muda. Aí depois entrou aquela a época da É- magreza, né? Essa daqui, fala para as pessoas quem são elas, né? Essa daqui. Tá acompanhando a gente. Essa imagem aqui é a Vênus de Millefort. Ela é a imagem mais antiga, a estatueta mais antiga encontrada, réplica, né? Óbvio. Mas é a estatueta mais antiga encontrada da história da humanidade. Não existe nenhum artefato que tenta retratar o humano, um Deus mais antigo do que isso. E aqui a gente vê as proporções do que era belo, né? Que era a Pois energia tá vendo? da grande mãe. E já é um símbolo aí dessa reverência da deusa, né? É. Opulenta, abundante, É. acolhedora, a grande mãe, né? Mas enfim, isso vai se transformando com o tempo. Aí depois entrou aquela ditadura da magreza, e agora nem é mais só magro que é bonito, agora ainda tem que ser musculoso. Já reparou? Agora tá na onda dos musculosos, dos músculos. Das Que, aliás, mulheres também, das mulheres cultivadas também. mas que, aliás, gente, tirando salvos excessos, como sempre, a questão do equilíbrio, né? Porque os músculos, hoje, a gente sabe, tem estudos de longevidade que falam a importância para nossa saúde, para nossa longevidade. Nos blusões a gente vê, né? A importância e tal dos músculos. Então, não estamos falando disso, claro. Pra quem não sabe, Blue Zones é uma série que tem no Netflix muito legal de se ver, das pessoas que, ao redor do Centenários. mundo, né, que tem mais de 100 anos, né? Centenários, Ali, mas quem mais é muito legal. altas dicas, né, de São as como zonas amadurecermos saudáveis, com qualidade de vida. Muito Porque legal. hoje a gente está vivendo mais realmente. Então, Uhum. a mulher que, inclusive, antes, né, quando chegava ali nos seus 50 anos e já começava a abandonar sua feminilidade, já ficar ali, né? Hoje ela tem que lembrar que ela está apenas começando na segunda metade da vida, Verdade. né? Então, E assim, essa outra, irmão? Tá, não, essa aqui é uma representação da deusa mesmo, é de uma amiga minha lá de São Paulo, a Issa, né, que ela fez a estatueta retratando o sagrado feminino, né, ressaltando, né, toda a curva, né? e a exuberância, a liberdade, feminina, né? A isso aí, sensualidade. O Michelangelo, todas as esculturas que ele fazia, né, tinham essa forma com um pouco mais de peso as pessoas, né? Todas elas. Já repararam? Todas as esculturas do Michelangelo, né? Elas Muito interessante. elas parecem perfeitas, mas elas têm proporções diferentes de humanas para Muito chamar a legal. atenção. Mas isso Né? é bom Mas pra é- gente ver como é o que você Como falou, nada é muda. rígido. Tudo sazonal, Então a né? gente não tem que ficar Tudo se baseando sazonal, nisso. Aí tudo você vai dentro- ficar mudando de acordo com a moda, ou então É. uma coisa que não te favorece, mas que tá na moda. Você vai usar, eu não uso de jeito nenhum. Entendeu? É o enquadramento. Isso né? o saber, ou então você quer usar um negócio que não está na moda. Não tem problema, eu adoro aquilo, quero usar aquilo. Então, quer dizer, tem muito isso, né? Da gente, de novo, Verdade. se ouvir, expressar a nossa individualidade. Isso é a base Sim. para a gente manter uma boa autoestima, né? Uma libertação, uma expressão de quem a gente é. Verdade. Sim. Se você pudesse reprogramar apenas uma crença coletiva da humanidade, qual seria e por quê? Uau, caramba, essa foi difícil, hein, agora. Foi escolhidas a dedo as perguntas. Nossa, gente. Aí eu vou ficar dividida, porque tem essa coisa da família, né? Que aí envolve as crenças de amor, de relacionamentos, de confiança no outro, e a questão da prosperidade, né? Porque são as duas bases aí, eu acho, né? Na verdade, eu acho que se você for por o caminho da prosperidade, né, fora da escassez, na prosperidade já está incluindo família. Mas olha só, aí eu acho que. Não, mas aí eu Não, acho que eu vou te dizer. família, eu Sabe digo, que. não Não, eu já estereotipada, resolvi né? aqui o conflito em mim.
Autoestima. Porque se eu acredito que eu sou capaz, que eu Pronto. quero, eu posso, eu consigo, eu posso no amor, eu posso no trabalho, eu posso Muito bem. na prosperidade, eu tudo posso. Eu quero, eu posso, eu consigo, né? É isso, já resolvi aqui. Autoestima, gente, é o principal. Foca em se amar, em se expressar, né? Em ser quem você veio ser, em achar sua individualidade, sua singularidade, brilhe. Tem uma frase da Marianne Williamson, sabe, do Curso em Milagres e tal, que ela fala: quando você se permite brilhar, você está dando permissão ao outro para brilhar também. Então não pense grande, não nascemos para sermos pequenos. É linda a frase, Muito tá? Eu legal. esqueci agora, mas é tipo isso. Qual o nome exatamente que as Brilhe, pessoas encontrarem? Marianne Williamson. A frase é linda, pena que eu não gravei a frase toda, mas é com essa Não intenção tem de quando problema. você se permite Eu brilhar, boto um link. você, tipo, pare de jogar pequeno, play small, não lembro agora. Pare de. Pense Ah. grande, se deixe brilhar, que você vai permitir que o outro brilhe também. É lindo, eu acho que é bem por aí. Eu tenho Muito bem. um outro. Concordam? Concordo. Completamente. Né? Porque aí tem contigo tudo, né? Claro. Eu tenho um último questionamento que, de repente, as pessoas que estão em casa também podem ter, e aí eu quero, na verdade, a sua dica, né? Muitas pessoas, né, têm lá o processo de despertar, a sua caminhada, fazem os seus movimentos, fazem os seus cursos, buscam o autoconhecimento, fazem as suas psicoterapias e tudo funciona muito bem. Mas como manter isso? Porque muitas pessoas, eu percebi isso com clientes mesmo, né? Elas estão lá, aí de repente bobina ali e, na verdade, não consegue manter aí. Qual o segredo para manter esse empoderamento? Conscientização. Porque todo o processo de mudança, e eu tenho uma especialização em entrevista motivacional que estuda o processo de mudança. E aí a gente já vê que a etapa da recaída já é incluída no processo. Então você tem a fase em que você está pré-contemplativo, vou falar isso que é importante, tá? Vou fazer Muito esse outro Claro, parêntese. fala. Pré-contemplativo, você nem sabe que você precisa de uma mudança na sua vida. Você está ali no automático, você está ainda provavelmente se vitimizando, inclusive e tal. Depois você entra numa fase do contemplativo. Você começa a achar, talvez eu tenha que ir lá no Paulo, talvez eu tenha que ir lá no Rodrigo, vou lá na Kelly, fazer uma psicoterapia, fazer um ciclo, enfim, procura algum movimento de conscientização. Você começa a ver que tem coisas que você precisa mudar e que você é o protagonista ali do filme. Você tem que usar o seu livre-arbítrio para intencionar essa mudança. Não adianta a gente querer ajudar quem não quer ser ajudado, quem não se permite ser ajudado. Então, eu posso não estar pronto para ação, que é a terceira etapa, mas eu já estou aberto a ouvir, né, a receber informações, já busco as informações. Senão, a pessoa no pré-contemplativo, ela está resistente. Alguém fala, dá um feedback, ela nem ouve, nega, só devolve, né, fica resistente. Até agressiva às vezes. No pré-contemplativo eu já busco, mas ainda não estou preparado para ação, tá? A terceira etapa da mudança é preparação para ação, não é já agir também não. Preparação, que é o que eu estou fazendo aqui do círculo. Estou me preparando, tarará, estou amadurecendo, testei, estou estruturando, estou vendo meu ritmo também, porque eu vou depois prometer um negócio que eu vou ter que sustentar, Tá. tarará, né? Então tem que ser ali, qual vai ser o intervalo para eu poder dar conta, tarará. Ou seja, estou me preparando. E depois, qual é a quarta etapa? Ação. Quinta etapa, qual é? Manutenção, quando você já está sustentando essa nova Energia. esse novo projeto, essa nova Isso. meta, esse novo momento por uns 6 meses. Então você está. Qual a etapa da sua vida ali? Você está fazendo manutenção. E qual é o sexto passo ali? Recaída. Porque eu tenho que ter prevenção da recaída, como lidar com a recaída, que vão ser as dificuldades, desafios que vão surgir e que eu preciso criar estratégias para lidar com aquilo e voltar para o trilho. Mas ele faz parte de qualquer mudança, essa questão da recaída. Perfeito. Tá Interessante, previsto, tá né? previsto, sim. Tá previsto. E aí a gente tem que ir lidando com aquilo, mas voltar. Quanto mais consciente você tá e quanto mais estratégias que respeitam a sua singularidade Você já sabe qual é o você caminho. traz, você consegue manter aquilo.
Entendeu? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma dieta, não adianta falar uma coisa, vai ser vegano agora. Não, mas você pode, né, ver o que está dentro da sua limitação ali, o que você consegue sustentar. Tô falando um exemplo meu, né, Sim, que eu adoraria ser vegana, mas assim, eu amo queijo, gente. Eu também amo amo queijo. iogurte, eu amo laticínios. Então, assim, Mas, ó, existem queijos que são. existem. Já comi Mas, vários. ó, tô falando uma coisa que eu ainda tenho Sim. questões sobre isso, que não é nem só da minha dificuldade, Sim. outras questões, mas aí é um outro assunto, bem Sim. complexo. Mas eu tô dando um exemplo, assim, de que às vezes você não precisa desistir de uma meta só porque você não consegue fazer ela 100%. Você pode ir colocando um pouquinho. Então, eu já evito, né? Quem não quer comer carne vermelha, só de passar a reduzir, já tá bom. Já vai reduzindo. Aí depois você vê se você vai até tirar mesmo ou não, ou qual é a sua limitação. É importante respeitar a sua singularidade, porque senão não vai ser sustentável, né? Até uma dieta que é muito restritiva, a gente sabe, tem estudos que mostram que leva à compulsão. Então, assim, tem que ser algo equilibrado. Todo mundo sabe que você está fazendo uma dieta, tem que ter ali um dia da semana que é aquele momentinho da refeição livre, né? E por aí vai. Eu dei um exemplo aqui, mas isso serve para tudo. Eu tenho as duas últimas perguntas, hein? Tá. Vamos lá. A primeira é: imagine que uma pessoa esteja nos assistindo hoje, sentindo medo, insegurança e completamente desconectada de si mesma. Qual seria o primeiro passo que você sugeriria para que ela iniciasse um verdadeiro processo de transformação? Bom, eu diria meditação, mas eu sei que nem todo mundo é aberto para meditar, não gosta, né? Igual eu queria que todo mundo fizesse yoga, mas enfim, não necessariamente precisa ser por aí. Qualquer caminho que leve a um mergulho interior tá valendo, né? Não precisa especificamente ter esse nome, meditação. Você ir para um lugar lindo, por exemplo, um mirante. Eu amo ali no Leblon, tem um mirante. Gente, você fica ali, você já está meditando. Você não precisa ficar pensando no mantra, ou fazer uma meditação guiada, ou fazer uma meditação formal, mas ficar ali um pouco observando. Então, eu sugiro mais momentos de reconexão com a natureza. E hoje em dia isso já é apoiado até cientificamente, né? Com o telurismo, grounding, ou seja, ficar de pés descalços na natureza. Isso já nos reconecta com o campo eletromagnético da Terra. Até energeticamente essa pessoa vai se sentir ali recarregada, igual a gente carrega um celular. É. Então é muito importante tomar sol, contato com a natureza, se puder ter um contato com animais, né? Os bichinhos, gente, é até recomendado em estudos, né? Animaizinhos de estimação, eles realmente melhoram muito a nossa produção de neurotransmissores como endorfina, dopamina, hormônio do amor. É assim, aquele amor mais puro que a gente recebe. Então tem diversas maneiras que não necessariamente precisam passar por psicoterapia, yoga, meditação, né? Mas claro que se a pessoa também se permitir experimentar, seria muito válido. Outra coisa também que eu super recomendo, florais de bar. Gente, eu sou terapeuta floral de bar. Eu tenho essa vivência. Primeiro que é o que eu faço a minha manutenção, né? Eu tenho minha psicóloga, que eu vou lá também, de vez em quando. Já fiz anos e anos seguidos, agora eu vou de vez em quando, quando eu quero trabalhar uma questão e outra. E como que eu faço a manutenção? Exercício físico e isso tudo aqui que eu falei. Conexão com a natureza, animaizinhos, sol, telurismo e floral de bar, gente. Isso é maravilhoso. E claro, para as mulheres e também para os homens, né? Dançar, por que não? Uma dança ou uma luta, né? Coisas Posso assim dar uma que, parte sobre os florais de bar? claro. Né? Eu tenho uma opinião, essa é opinião minha, né? Ou bar é reencarnação de um celta, de um druida, ou ele teve acesso a algum registro celta e druida. Uau, fiquei toda arrepiada. Porque dentro da cultura celta, nós temos lá, entre aspas, as runas do celta chamados ogãs, que é o alfabeto mágico dele, onde nós temos inicialmente 20 letras, que corresponde a 20 árvores sagradas da cultura celta, que corresponde a 20 flores. E se você for analisar, né, os ogãs e os florais de Bach são os mesmos. Uau. Então ele resgatou uma coisa ancestral e tem toda essa mágica dos druidas por trás. Então funciona Uau. mesmo, tá? Verdade, É. incrível. Com certeza deve ter tido aí, não sei exatamente, eu É, nunca pesquisei por aí, mas é, ou foi intuição é. de outras É, eu, vidas, eu, ou é, não se eu sabe. descobri que eu aprendi o Ogan, Faz sentido. com a runa símbolozinho, mas uma vez eu ganhei de presente um baralho de Hum, Ogan, onde tinha lá
os nomes escritos de uma maneira diferente, né? Cada local da Europa uma coisa. Eu falei, ué, tem aqui o Willow, né? Eu falei, Ah, eu falei, ué. Aí é? eu Tinha fui, até o mesmo é nome? mesmo nome, Ah, mesmo nome. Aí eu fui gente, ver, isso Tem aqui é tudo. floral, isso não aqui é floral. sabia. Nossa, vou Inclusive, até pesquisar. não, inclusive é uma coisa legal para você Oh, saber qual é o floral que a pessoa precisa, né? gente, que Tudo que existe, inclusive de máximo. brincadeira. Tu falou até que já que isso no É, podcast, por é, exemplo, sei lá, jogo de xadrez. Aham. Tem 64 quadradinhos daqueles. São dos Xing, isso, na verdade. Dos isso aí Ah, mesmo. trigramas. que incrível, gente. Dos Ai, é incrível, E as trigramas. gente. Tem conexões tudo. aí. É tudo interconectado, é As, ca- É tudo fascinante, né? integrado, é tudo integrado. Ai, as por isso cartas que de eu amo tarô são os esse caminhos mundo iniciáticos de do magia, de significado grau. Tem oculto. tudo. Por isso que eu amo o mundo É, do significado oculto, dos símbolos, né, e tal. é. Mas enfim, mas realmente, gente, Florais de Bar, olha, é maravilhoso. Para quem não conhece, são 38 essências que dá para trabalhar tudo, né? São emoções específicas que cada flor consegue trabalhar. E se você não tiver um terapeuta floral, você pode simplesmente tomar o Rescue, que é um mix assim para qualquer momento SOS aí, Não, mas se momento alguém de for fazer, vai fazer com você. ah, Mentira. estão super bem-vindos, claro, vai ser um enorme prazer. Mas você falou uma pessoa perdida, gente, procura o Ah, Rescue. Se não puder ter acesso, de verdade, vai ser super bem-vindo, quem quiser. Mas, de verdade, é maravilhoso porque o floral, ele é muito acessível, porque é barato, é fácil. Se você não tiver um terapeuta, você, sabe, você pode comprar na internet, você pode encomendar numa farmácia, ou não, pode comprar na internet, enfim. É muito bom. muito bom, né? Uma dica muito boa. E para finalizar aqui, então, uma última pergunta. Carl Jung e dizia que quem olha para fora sonha. Ai, que lindo. Quem olha para dentro desperta. Desperta. Na sua experiência, então, qual é o maior obstáculo que impede as pessoas de olhar verdadeiramente para si mesmas? Então, eu acho que é tudo isso aqui que a gente falou, essas dispersões do mundo exterior, dessa busca por aprovação, principalmente de pai e mãe, que a gente ainda fica muito ali, né, nessa ferida da criança. Então, a gente tem que resgatar essas feridas, acolher, buscar esses diversos caminhos, todos esses aqui que a gente falou, para a gente se fortalecer, para o nosso adulto, o nosso aspecto adulto. A gente tem o aspecto da criança ferida, mas a gente tem o aspecto adulto, que seria simbolizado pelo self, né? Então, assim, que é esse lado mais forte. Nós podemos ser o pai ou a mãe, o pai e a mãe dessa criança ferida. Então, nós vamos dar essa força, essa aprovação. Você não precisa da aprovação do outro para você se amar, para você se achar good enough, né? Como se diz, bom o suficiente. A gente tem que se amar na nossa peculiaridade, na nossa singularidade, estar bem consciente das nossas qualidades, porque a gente costuma estar muito consciente das críticas, né, que a gente faz de si mesmo, das nossas sombras, das nossas faltas, das nossas o que falta, né? Mas a gente precisa se dar conta. Faça uma listinha das 10 coisas pelas quais você já se orgulha em si mesmo, as 10 coisas pelas quais você já é grato na sua vida, tanto em si mesmo como na sua vida, né, de uma maneira geral. Então, gratidão e autoestima, eu acho que esses 2 pontos já Muito vão bom. elevar a vibração, já vão trazer de novo aí esse bem-estar, Adorei, né? adorei o número, porque a pessoa vai ter certeza que ela tem que agradecer e que ela tem as suas virtudes. Muito bem. Exatamente. 10 qualidades, não pode ser menos, não. Deixa aqui pra gente, então, o contato seu, o arroba do Instagram, por onde que as pessoas podem te Sim. encontrar? Kelly Deixa aqui Jabur, pra gente. Instagram, acho que é a melhor maneira, né? Kelly Jabur. KE, 2Ls, Y, eu brinco que é tudo que eu tenho direito. Jabur, Jabour, tá? Kelly E Jabur. lembrando que os links vão estar todos eles na descrição de tudo que a gente falou aqui, tá, gente? Sim. Então, é isso. Muito obrigado por ter Obrigada. vindo aqui com a gente. As bênçãos E, da deusa. e você vai ganhar um Obrigada. presente nosso que eu vou fazer, que vai ser o seu mapa da alma da astrologia Atlante. Uau! Vou E descobrir esse eu não qual fiz será o seu ainda, hein? signo da alma, seu signo Uau! oculto e tudo que você tem, inclusive lá da época da Atlântida. Uau, gente, que incrível! Obrigada! Presente Muito duplo, porque foi bem. um presente enorme estar aqui com todos vocês. Obrigado, viu? Obrigada. Legal. Obrigada. Beijo, tchau, Até mais. tchau.